Este é mais uma dose regenerativa. O podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. Olá. E o tema de hoje é bom, é bem denso, né? Nossa, muito denso. Hoje a nossa investigação documental vai mergulhar de cabeça numa reestruturação que é, profunda mesmo. Da própria arquitetura econômica global. Exato. E não é exagero falar em reestruturação porque... Não, de jeito nenhum. A gente está diante de uma mudança colossal. E tudo isso impulsionado por uma imperativa necessidade climática. O objetivo central, para quem acompanha a gente, é bem claro e vem lá das bases do Acordo de Paris, né? Conter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. E para entender como essa engrenagem roda na prática, a gente trouxe para a mesa um documento que é essencial, chamado Crédito de Carbono, Roteiro Estratégico Corporativo. Isso. E o que a gente vai fazer nessa nossa análise de hoje é decodificar essas novas regras do jogo corporativo. Porque, historicamente, a sustentabilidade habitava aquela periferia bem simpática das empresas, né? Era quase uma filantropia de luxo. Exatamente. Ou só um braço ali da responsabilidade social que rendia aquelas fotos bonitas no relatório anual. E nada mais, né? Mas o paradigma virou totalmente de cabeça para baixo. Virou. Hoje, a gestão de carbono ocupa o núcleo duro das decisões financeiras. Sim, dito compliance e dita quem sobrevive no mercado amanhã, basicamente. A economia de baixo carbono, ela deixou de ser um projeto distante para o futuro. É uma exigência imediata. E aí que fica a grande provocação para quem nos ouve, né? O que vai acontecer com aquelas empresas que até ontem praticavam o tal do ESG de fachada? Do famoso greenwashing. Isso. O que o futuro muito próximo reserva para elas? Bom, para começar a entender esse impacto, a gente precisa olhar para dentro das fábricas, das planilhas. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. O primeiro passo inegociável, segundo as nossas fontes, é o tal do raio-x operacional. O inventário de gases de efeito estufa. Afinal, nenhuma organização age sem esse diagnóstico, né? Que é baseado no Greenhouse Gas Protocol. O protocolo global. Mas como isso funciona na vida real, longe da teoria? Então, a lógica é simples de entender, mas incrivelmente complexa de executar na prática. Esse protocolo divide as emissões em 3 escopos principais para evitar o dupla contagem, né? Claro, para 2 indústrias não relatarem a mesma redução. Exato. O escopo 1 trata das emissões diretas. É a fumaça da chaminé, o diesel do caminhão da empresa, a caldeira. A diretoria tem a chave de ignição dessas fontes. Certo, é bem tangível. Se a empresa tem a chave, consegue medir e trocar a tecnologia. E o escopo 2? O 2 é a energia comprada, a eletricidade da rede. Se a fábrica compra energia de uma matriz a carvão, ela herda essa sujeira. Mas a empresa ainda tem controle, né? Tem, o grau de controle é altíssimo. O diretor financeiro pode canetar a instalação de painel solar no telhado, por exemplo. Mas a grande dor de cabeça não está na chaminé própria. Onde as empresas entram em pânico é quando olham para fora dos portões. O fascinante aqui é o escopo 3. Ele abrange toda a cadeia de valor, de ponta a ponta, desde a mineração da matéria-prima até o descarte da embalagem lá na lixeira do consumidor. Nossa! E os dados do documento mostram que esse escopo 3 representa um volume 5 vezes maior que o 1 e o 2 juntos. Sim, passa de 75% da pegada total. É o terror logístico da gestão. Deixa eu tentar ilustrar a gravidade disso para quem nos escuta. O material cita o gotejamento de dados. Esse conceito é perfeito. Imagina uma montadora de carros gigante. Ela controla o escopo 1 e 2. Mas e a transportadora pequena, terceirizada, que entrega o parafuso? A montadora liga pedindo o inventário e a transportadora mal tem um sistema de TI básico. O que acontece? Acontece o gotejamento de dados. A montadora não recebe o dado real e usa médias genéricas da indústria para preencher a lacuna. E aí o inventário vira uma colcha de retalhos. Perde totalmente o valor de auditoria, né? Perde tudo. Destrói a estratégia. E o mercado não tolera mais isso. Gigantes globais tipo a Apple, a Unilever, já estão condicionando o contrato a essa entrega de dados primários e auditáveis. Eles estão forçando a base da pirâmide a se adequar na marra. Essa pressão desce como uma avalanche. Isso gera um dilema interno colossal, né?
O conselho de administração pergunta: a gente monta um departamento enorme e faz tudo sozinho ou terceiriza essa operação inteira? O documento é incisivo sobre isso. Tentar fazer tudo sozinho sem expertise ou terceirizar coisas que alteram o produto final é fracasso na certa. A resposta é um modelo híbrido. A empresa precisa de governança interna forte. Entra aí o Chief Sustainability Officer, o CSO, certo? Isso, o diretor de sustentabilidade. E não é cargo figurativo. Ele tem que ter peso político para aprovar CAPEX. Vão traduzir o CAPEX para garantir que todo mundo acompanhe? É o capital pesado que a empresa gasta para manter ou modernizar a infraestrutura. O CSO tem que ter poder para mandar trocar toda a frota a diesel por caminhão elétrico. Exatamente. Isso é reengenharia do produto. Não dá para terceirizar. Mas ir para o mercado financeiro negociar ativos de carbono já é outra história, né? Completamente diferente. Tentar internalizar isso, montar uma mesa de operações dentro de uma indústria de alimentos para avaliar projeto florestal na Amazônia é receita para ineficiência. A empresa acaba comprando os junk credits. Perfeito. Créditos sem valor científico que destroem a reputação na auditoria. Tem que terceirizar essa ida ao mercado. Arruma a casa por dentro, contrata especialista para fora e aí entra a hierarquia de mitigação do SBTI, o Science Based Targets Initiative. É uma regra de 3 passos estritos, não admite atalho. Primeiro, evitar. Construir a fábrica nova já limpa. Segundo, reduzir. Eficiência energética no que já existe. E só depois de esgotar o evitar e o reduzir de forma comprovada é que se vai para o terceiro passo. Compensar, o offsetting. Comprar créditos de alta integridade só para as emissões que a tecnologia atual não consegue cortar. E não como licença para poluir. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o documento traça uma linha clara entre net zero e neutralidade de carbono. Qual é a diferença técnica? É imensa. Net zero é compromisso para 2040 ou 50. A empresa tem que provar, matematicamente, que reduziu no mínimo 90% de todas as emissões brutas em todos os escopos. Só 10% residuais podem ser compensados. É quase reinventar o negócio. Já a neutralidade de carbono é o degrau de curto prazo. É ir hoje para o mercado e compensar os escopos 1 e 2 integralmente agora, enquanto planeja o escopo 3 para a próxima década. E essa ação ganhou força de lei, o que nos leva para o labirinto regulatório. O Brasil sancionou a Lei 15.042 em dezembro de 2024, criando o SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E com uma meta pesada, reduzir 67% das emissões até 2035. Exato, e a mecânica, pelo que a fonte aponta, é o Cap and Trade, que é um sistema de limitação e comércio de permissões. O governo bota um teto rígido de poluição para a indústria pesada. Se a siderúrgica polui menos que o teto, ganha permissões e vende no mercado. Se polui mais, tem que comprar. A ineficiência devora o lucro. Mas tem uma régua aí. Instalações que emitem mais de 10 mil toneladas reportam. As que passam de 25 mil toneladas, aí cai o peso integral do teto. E quando bate no teto, a indústria precisa de uma saída. Ela vai comprar os CRVS, os Certificados de Redução Verificada. E a jogada engenhosa da política brasileira foi blindar o agronegócio desse teto. Deixou de fora, mas não para dar passe livre, né? Pelo contrário, foi para transformar o agro numa fábrica orgânica de CRVs. Recuperando pastagem, plantando floresta, o produtor gera certificado e vende com alto valor para a petroquímica na cidade. Um ecossistema interno perfeito. E quem está abaixo dessas réguas vai para o mercado voluntário. Mas o amadorismo ali acabou. Acabou. A exigência de integridade é altíssima. Precisa atestar adicionalidade, ou seja, provar que sem o dinheiro do crédito o projeto nem existiria. Tem que provar a permanência também, né? Garantir que o carbono não volta para a atmosfera no ano que vem por causa de uma queimada. Exato. E os co-benefícios socioambientais para a comunidade. E a lei brasileira permite converter esses créditos voluntários superauditados em CRVs oficiais para abater o limite. Mas por que o Brasil correu tanto com isso no fim de 2024? Se conectarmos isso ao cenário maior, a urgência faz total sentido. Tem o CBAM europeu. O Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono. Isso.
A partir do 1º de janeiro de 2026, a Europa vai taxar absurdamente a fuga de carbono. Deixa eu tentar explicar a tática de defesa que o documento mostra. O navio brasileiro de aço chega na Europa. Eles calculam o carbono da produção e enfiam um imposto avassalador em euros para equipararem ao custo deles. O aço brasileiro perde na hora. Mas, se o exportador mostrar que já pagou por esse carbono no Brasil, nas regras do nosso SBCE, a Europa abate esse valor na alfândega lá. O SBCE é um escudo comercial, literalmente. Sem ele, o lucro da nossa indústria ia todo para a burocracia europeia. Mas esse escudo só funciona se a contabilidade das empresas for inquestionável. E aí a gente entra na era do fim do greenwashing. O documento aprofunda a disrupção da CVM, a Resolução 223. E a entrada da OCPC 10, obrigatória no balanço a partir de janeiro de 2025. As toneladas de carbono despencaram da publicidade direto para o balanço financeiro. Na nossa pesquisa, a gente usou uma analogia. O marketing passou um cheque bilionário de margem que a contabilidade agora tem que pagar por lei. Perfeita analogia. A OCPC 10 diz que os créditos adquiridos são ativos intangíveis não financeiros e regula os passivos de forma drástica. Como assim? Pense numa empresa que promete ser net zero em 2030 na mídia. Antes de 2025, era só aplauso. Hoje, o contador-chefe é obrigado a enquadrar essa promessa como uma obrigação construtiva. Ou seja, a promessa voluntária virou dívida oficial no balanço da empresa. Imediatamente. A empresa tem que registrar uma provisão financeira pesada, atrelada ao preço volátil do carbono. Se não tem o crédito em caixa, opera a descoberto. E isso joga o custo de capital para as alturas. O tal do WACC, né? O pedágio financeiro que o banco cobra para financiar a expansão da empresa. Se o banco vê o passivo ambiental bilionário escondido, o acesso a crédito fica caríssimo e o lucro some. E para fechar o cerco, as autoridades de publicidade agiram. O CONAR criou o anexo U, focado em destruir o greenwashing de vez. Entra em vigência pesada em 2026. Fim da maquiagem. Não pode mais escrever sustentável na caixa sem prova. A autodeclaração perdeu o valor jurídico. O marketing depende da engenharia de dados agora. O CONAR exige análise de ciclo de vida do produto, desde a extração do minério até o tratamento de esgoto. Transparência absoluta. E se anunciar meta climática na TV, tem que dar as trilhas de auditoria para o público. Ignorar isso não é mais risco de imagem, é risco de paralisação e falência, né? Sem encarecimento fatal de refinanciamento. E aí surge a dúvida: como a economia real de galpão e tijolo vai dar conta dessas regras tão severas do escopo 3 e da OCPC 10? E é aí que entra a infraestrutura tecnológica. A solução sistêmica do documento se materializa na atuação da B4, a primeira bolsa de ação climática do Brasil. Ela não é só uma prateleira de créditos, é um motor de liquidez que liga a oferta auditada à tesouraria desesperada para fechar o balanço. E a pedra fundamental da B4 para garantir essa integridade exigida pela CVM e pela Europa é o uso do blockchain para a tecnologia de transformação de ativos. Só lembrando quem nos ouve, não estamos falando de jargões antigos de mercado. É literalmente a transformação de ativos. Exato, transformação de ativos. O sistema isola aquela tonelada de carbono real da pastagem e congela ela num registro incorruptível. Quando a indústria compra para liquidar a dívida da OPCD-10, aquele lote fica travado publicamente. Elimina matematicamente a chance de dupla contagem para o auditor ver. Mas eu tiraria o sofrimento das planilhas de escopo 3. A B4 desenvolveu o Argente do Clima, uma inteligência artificial que mapeia dados não padronizados e devolve o inventário pronto em 24 horas. E isso alimenta o relógio de ação climática, que é o painel financeiro inviolável para as telas da diretoria apitando divergência contábil antes do auditor assinar. Mas a tecnologia não salva crédito ruim, né? De jeito nenhum. Se a promessa for frágil, o blockchain só vai imortalizar um erro. Por isso a curadoria brutal da B4. O número do documento é impressionante. Mais de 500 projetos avaliados na primeira leva. E sabe quantos passaram? Menos de 1%, não é? Isso. 7 projetos. Só 7 apresentaram comprovação científica forte o suficiente para a listagem. Bom, o que tudo isso significa para a gente? Filtrando toda a investigação documental, a conclusão é que o amadorismo acabou de vez.
Operar ignorando a governança climática é decretar o fim da competitividade da empresa. O rito não aceita atalho, né? Nenhum atalho. Começa no inventário verdadeiro, passa pela tecnologia de transformação de ativos imutável e desemboca nos balanços contábeis rigorosos. A transparência contábil do carbono virou a licença para existir no mundo corporativo. Isso levanta uma questão importante, uma provocação para quem está acompanhando a gente refletir. Qual? A gente viu que a fumaça hoje abre crateras nos caixas pelo CPC-10. O que acontece amanhã de manhã quando a malha do sistema bancário cruzar esses dados automaticamente? Nossa! Imagina os algoritmos dos bancos vetando grandes empréstimos sem intervenção humana para as empresas que o sistema identificar com passivos climáticos. O carbono vai ser a nova grande métrica universal de risco de crédito da sociedade. Um alerta absoluto para qualquer gestor. Fica a reflexão. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.